Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 17, algo tem chamado muita nossa atenção. É interessante que nós que temos o hábito de pregar, em alguns momentos, uns textos, eles ficam no nosso coração por dias, às vezes até meses. E ultimamente, a história de Abraão tem estado no meu coração e Deus falado comigo de diversas maneiras a respeito da sua vida. E nessa manhã eu quero trazer mais uma vez esse texto para você, porque nós estamos no ano da filiação. E se nós estamos no ano da filiação, é o ano para o Senhor não só imprimir em nós, mas consolidar o meu coração e o seu coração com essa identidade de filho e essa identidade de filha. E se nós queremos ser uma igreja com identidade de filhos e filhas, nós precisamos nos tornar um ambiente seguro e um ambiente saudável. Nós só seremos uma igreja com essa identidade trabalhada, consolidada, se nós nos tornarmos pessoas nas quais seremos referenciais de confiança, referenciais de autoridade, referenciais de graça. E se você como igreja particular, se eu como igreja particular, nos tornarmos essas referências, então seremos uma igreja de filhos e filhas, e sendo uma igreja de filhos e filhas, esse lugar será saudável, esse lugar será seguro, então haverá confiança no nosso meio. Se você vai para Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, vocês vão perceber claramente que Abraão, ele foi chamado por Deus aos 75 anos. Então ele não foi chamado por Deus aos 17 anos, como aconteceu comigo. Ele não foi chamado por Deus talvez aos 15, 14, 13 anos, como nós temos os nossos adolescentes. Ele não se sentiu chamado por Deus com seus 30, 40 anos. Mas ele se sentiu chamado por Deus aos 75 anos. E com essa idade, Deus fala com ele poderosamente para caminhar com ele. São essas questões que eu quero convidar você a prestar atenção. Além do chamado, nós precisamos ter a clareza que precisamos caminhar. Se você recebe o chamado e fica na estação do chamado, você vai ficar frustrado. Você vai ficar decepcionado. Porque além do chamado, o chamado acontece, mas apesar do chamado, precisa ter a caminhada, precisa ter o processo, precisa ter a construção da amizade, a construção da intimidade, a construção da fé, a construção realmente de uma vida com Deus. Quando ele é chamado, você sabe muito bem o que acontece. A partir do momento que ele é chamado para uma promessa. Apesar de Deus não dizer o como, os detalhes não serem desenhados para ele, o que ele precisava, ele tinha, que era a promessa. O que Deus iria fazer? Como Deus iria estabelecer a vida de Abraão? Só que se você vai para Gênesis capítulo 17, do 1 ao 5, depois de 24 anos, o chamado acontece. Abraão começa a caminhar com Deus. Ele começa a viver as suas experiências. Ele começa a construir o seu relacionamento. Ele começa a adquirir a sua experiência íntima com o Senhor. Só que, depois de 24 anos do chamado,
de Abraão andando com Deus, de Abraão conquistando a sua experiência em Deus, Deus volta a falar com Abraão. E Deus volta a falar com Abraão, ou com Abraão, de uma forma poderosa, porque a fala de Deus é uma exortação. No primeiro momento, Deus chama Abraão para Abraão andar com ele, e a fala de Deus é de apontamento de promessa. O que Deus quer fazer, aonde Deus vai levar, como Deus vai abençoar, como Deus vai honrar. 24 anos depois, Deus volta a falar. E agora a palavra não é de promessa, é de exortação. Deus chama Abraão, e eu gosto de ver como Deus chama Abraão, porque Deus chama Abraão para tomar uma posição diante da promessa que Deus tinha feito a ele. Então vamos quebrar aqui um mito. Deus não quer falar com você apenas para te falar de promessas. Deus não quer falar com você apenas de encher o seu coração de esperança, porque Ele quer promover bênçãos sobre a sua vida. Deus é Pai, e todo pai responsável quer o melhor para os seus filhos. E todo pai responsável não vai só presentear os seus filhos, mas vai educar, vai treinar e vai orientar. E aqui esse pai tão amoroso chama Abraão para uma conversa séria. E aqui a conversa é: Abraão, eu te falei de promessa, eu apontei a direção, você tem experimentado a minha presença, mas agora, Abraão, eu quero uma posição sua para que a promessa se cumpra. Então eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus fez com Abraão, Deus vai fazer com você. Deus vai chegar até você e vai falar dos propósitos que Ele tem para a sua vida, do que Ele quer realizar com você, aonde Ele quer te levar, o quanto Ele quer te abençoar. Você vai começar a caminhar com o Senhor, mas vai chegar um momento que o Senhor diz assim: vamos corrigir a rota? Vamos verificar o que precisa ser modificado? Vamos pontuar os valores? Vamos acertar as coisas? Porque eu não quero que você venha perder o que eu te prometi. Então, como permanecer nessa rota? Como permanecer nessa jornada? Como permanecer nessa caminhada? Edificando a nossa vida para que nós sejamos homens e mulheres saudáveis. Como eu e você vamos então nos apresentar a Deus e permitir que Deus edifique as nossas vidas? Então, olha bem, quando você vai para Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao 5, a gente vai obter alguns detalhes importantes, explícitos e implícitos na história de Abraão. Nós sabemos muito bem que ele se torna o homem da fé. Nós sabemos que ele prova o seu amor. Nós sabemos muito bem que ele anda com o Senhor, mas nós sabemos muito bem que a nossa caminhada com Deus exige avaliações. Não é só levantar a mão e aceitar Jesus. Eu e você vamos precisar avaliar o quanto estamos crescendo, como estamos crescendo, que áreas já rompemos, que área ainda não crescemos, que cura já obtivemos, aonde ainda não fomos curados, ainda não fomos libertos, aonde ainda precisamos ser tratados, se nós não queremos perder nada. E eu quero conquistar tudo. Eu não sei você, eu não quero perder nada. E muitas vezes Deus vai utilizar humilhações, muitas vezes Deus vai utilizar perseguições, muitas vezes Deus vai usar enfermidade, muitas vezes Deus vai usar as perdas e os lutos que nós sofremos, não porque o Senhor nos ama,
E nem porque ele fica lá projetando o mal para nós. Ele não fica projetando o mal para nós. Mas quando o mal acontece, ele vai utilizar para nos treinar e para nos ensinar. E talvez você vai me perguntar: então, pastora, por que coisas ruins acontecem conosco aqui? Por que coisas ruins? Tem uma frase, né, de um livro. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas difíceis acontecem com a sua vida e acontecem comigo? Porque ainda não estamos no céu. É isso que você precisa entender. Nós estamos numa jornada caminhando para a eternidade, mas nós ainda não chegamos lá. Se ainda não chegamos lá, coisas difíceis, coisas ruins, lutas podem acontecer com você. Só que todas as vezes que uma guerra estiver diante de você, todas as vezes que uma dor estiver diante de você, Deus vai providenciar tudo o que você precisa para você dar conta. Deus vai providenciar tudo o que você precisa para você suportar. Deus vai providenciar tudo o que você precisa para você dar a resposta assertiva, para você ser aprovado, para você ser abençoado. Mas nós estamos no ano da filiação. E se nós queremos nos tornar uma família saudável e uma família segura, porque é isso que nós precisamos como igreja, nos tornar uma família saudável e uma família segura. A primeira coisa que precisamos construir na nossa caminhada com Deus é um ambiente de intimidade. Porque na família precisa ter intimidade. Eu não sei se você é cheio de dedos, escolhendo palavras, escolhendo ações dentro da sua casa. Se for, é uma tragédia. Porque se for, é um lugar que não tem liberdade. Se for, é um lugar que não tem aceitação. Se for, é um lugar que não tem expressão de afeto com liberalidade. Porque aqui eu preciso escolher palavras. Aqui eu preciso saber muito bem como me posicionar diante de vocês aqui nesse altar. Mas na minha casa eu ando de pijama. Ou vocês não andam? Né? A gente anda de pijama. A gente anda de toalha enrolada. A gente anda pelado ou não? Anda não? Se Jesus voltar, vocês ficam? A gente faz isso. Porque é um lugar de liberdade, é um lugar de intimidade. Se eu for na sua casa, eu vou sentar na mesa com a maior educação. Mas lá em casa eu coloco o pé em cima da cadeira, ou você não coloca. Eu deito no sofá, ou você não deita. Então, família é lugar de liberdade. Liberdade é consolidado com intimidade. E intimidade para falar do que realmente precisamos. Se queremos ser uma família segura e se queremos ser uma família saudável, nós vamos precisar crescer em intimidade. E eu não estou falando de intimidade com a Maria e com o João apenas. Eu estou falando da intimidade com o Senhor. E aí eu convido você a ir para Gênesis capítulo 15, versículo 2 a 3. Porque nós vamos ver Abraão construindo um diálogo de plena intimidade com o Senhor. De plena amizade. Porque o coração dele está frustrado. Ele está decepcionado. Deus falou que daria a ele muitas bênçãos e Deus deu. Deus falou que faria dele um homem rico e ele se tornou o homem mais rico da sua geração. Deus falou que ele seria influente e temido e ele se tornou um homem influente e temido. Ele era respeitado por todos, mas o que ele mais almejava, o que ele mais desejava, que era o filho, ainda a promessa não tinha se concretizado. E o que acontece com Abraão? Como a promessa começou a tardar, quando a promessa começou a demorar, ele tinha escravos naquela época. É difícil de entender, né? Mas naquela época ainda tinha escravos. E um dos seus servos
tinha um filho que nasceu na casa de Abraão. E Abraão se afeiçoou a esse garoto. E ao afeiçoar esse garoto, Abraão elegeu esse garoto para ser aquele que iria receber a sua riqueza, a sua herança. Apesar dele ter se afeiçoado a Eliezer, apesar dele amar Eliezer, Eliezer ainda era o filho do escravo. Eliezer ainda era o filho do servo, não era o filho apenas do coração, né? Não era o filho biológico. Apesar dele querer dar toda a sua fortuna para Eliezer, o seu coração ainda estava decepcionado. Mas só no ambiente de intimidade que falamos da nossa decepção. Só no ambiente de decepção que falamos da nossa dor. Só no ambiente de intimidade que nós falamos daquilo que nos inquieta. E aí Abraão rasga o coração diante de Deus. Ele abre um diálogo com Deus dizendo: e aí, Deus? O Senhor me prometeu grandes coisas e o Senhor fez. Eu não duvido da sua fidelidade e da sua bondade em nenhum momento. Só que o meu herdeiro vai ser Eliezer. Você me deu tanto, me empoderou, me enriqueceu, me fez famoso. Para quê? Quem vai herdar tudo é o Eliezer. É o filho do meu escravo. Porque a promessa que eu desejo, o Senhor não se cumpriu. Só que quando Abraão começa a rasgar o seu coração com intimidade diante do Senhor, como acontece com você e comigo, quando nós conseguimos entrar na presença de Deus e falar com sinceridade do que realmente pensamos e sentimos, eu não sei você, né? Mas eu já tive que pedir perdão a Deus por pensamentos. Ah, Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa, mas o meu pensamento é esse. O meu sentimento é esse. Não é nada nobre, não é nada espiritual, mas é o que eu estou sentindo. É o que eu estou pensando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é exatamente o que está acontecendo com Abraão. Deus, eu sei que o Senhor e sei que o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor me fez tão poderoso para eu ter que derramar tudo que o Senhor me deu na vida do filho do meu servo. Só que todas as vezes nós vamos aprender que todas as vezes que você decide ser muito transparente diante de Deus, porque se tem uma coisa que não é problema para Deus, é lidar com a sua humanidade. Se tem uma coisa que não ofende a Deus, é a sua fragilidade. O que ofende o Senhor e distancia o Senhor de nós é pecado. Prática de pecado nos faz distanciar do Senhor. Mas, gente, a nossa fragilidade, as nossas dores, a nossa dificuldade, isso não é problema para o Senhor. Então, quando Abraão decide fazer o que eu e você precisamos aprender a fazer, rasgar o nosso coração com muita intimidade no coração do Senhor, ele não fica sem resposta. Isso que eu acho fantástico, extraordinário. O Deus que ouve também é o Deus que fala. E isso precisa queimar o meu coração. O Deus que ouve a sua reclamação, o Deus que ouve a sua dor, o Deus que ouve o seu choro, é o Deus que se posiciona para falar conosco. É o Deus que está disposto não somente nos ouvir, mas nos instruir, nos orientar, para que nós possamos ser restaurados e renovados na nossa força. E aí, queridos, Deus vem para Abraão, dizendo assim para Abraão: olha, Abraão, aí eu vou parafrasear, né? Eu vou parafrasear da seguinte maneira: muitas pessoas passam pelo seu sofrimento sem ganhar maturidade, sem ganhar crescimento. Muitas pessoas passam pela dor e pela humilhação sem, dar uma arrancada na sua espiritualidade.
sem subir de degraus na sua experiência com Deus. E eu e você precisamos deixar o Senhor falar conosco para ganharmos novos olhos, para ganharmos nova mentalidade e para ganharmos novos ouvidos. Porque quando Abraão rasga o seu coração diante do Senhor, o Senhor começa a falar com ele. E o Senhor diz assim: Abraão, você está muito equivocado. Não é isso não. Você está fazendo a leitura da realidade errado. Você está andando motivado pela sua alma, pelos seus sentimentos. Se eu falei com você, Abraão, independente do tempo ou das dificuldades, eu sou o Deus que cumpro a palavra que eu decreto. Nenhuma palavra que sair da minha boca deixará de cumprir. Então, se eu falei que você vai ter um herdeiro, que você será pai de uma multidão e que a sua família será abençoada, Eliezer não vai ser o seu herdeiro. Ele não vai ser, porque eu vou cumprir com você a minha palavra. Nós podemos lembrar um pouquinho do povo de Israel no deserto. Deus chega e traz uma palavra de promessa para o povo de Israel. Qual é a promessa? Eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho um lugar. E esse lugar, a palavra vai descrever que manava leite e mel. Por que manava leite e mel? Porque os frutos daquela terra eram muito doces. Muito doce o fruto daquela terra. Aquela terra era próspera. A palavra do Senhor vai descrever para nós em um momento, quando os espias voltam de visitar a terra e visualizar, eles voltam com um cacho de uva, que precisam de 2 para carregar. Eu nunca vi isso. E eu acho que você também nunca viu, não. E a palavra do Senhor vai dizer que era uma terra boa, próspera, que manava leite e mel, lugar de fartura. Só o que acontece com o povo de Israel enquanto eles estão caminhando para a terra prometida? Enquanto eles estão caminhando para a promessa, tem os obstáculos, tem as dificuldades, tem as lutas, tem as afrontas, tem as... Vamos colocar assim, tem os tempos difíceis, as estações difíceis que eu e você passamos. E o que acontece com o povo de Israel quando as estações difíceis acontecem? O mar vermelho se abre, eles celebram. Miriam pega tamborim e vai dançar, e vai tocar, e vai pular. Meus queridos, quando falta água, o que eles fazem? Eles murmuram, eles reclamam, tudo fica difícil. Quando a dificuldade chega, o que o povo de Israel quer fazer? Voltar para o Egito. Lê a história. Não tem uma guerra que o povo de Israel passou no Egito que eles não proclamaram o desejo de voltar para o Egito. Eu prefiro comer cebola no Egito do que uva doce na terra prometida, porque o tempo é de dificuldade. E será que eu e você estamos agindo de forma diferente? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, quando a estação é de luta, eu e você queremos desistir, queremos retornar para o nosso passado. Queremos fazer as coisas que fazíamos antes, falar as coisas que falávamos antes, porque o tempo é de sofrimento. Só que eu tenho aprendido com a vida. E o que eu tenho aprendido com a vida? Que toda estação passa. Se você está na estação de louvor, se você está na estação de conquista, se você está na estação de celebração, se prepare, ela vai passar. Infelizmente, ela vai passar.
E quando ela passar, virá uma estação de luta, virá uma estação de desafio, virá uma estação de provação. Pastora, você está profetizando contra nós? Não, meus queridos, eu estou falando da realidade. Tudo passa. Tempo de celebração, tempo de conquista, tempo de alegria passa, mas também o tempo de choro, o tempo de dor, o tempo de sofrimento passa. E na hora que passa, nós pisamos os pés na estação da conquista, da celebração e da bênção. Essa dinâmica acontece comigo e com você para Deus nos purificar. Eu e você precisamos de purificação. Eu e você precisamos de estrutura. Eu e você precisamos de conversão. Conversão não é só aceitar Jesus como o único e eterno Salvador. Conversão também é mudança de caráter. Abandono do pecado. Conversão também é uma mudança diária. Então não dá para mudar hoje e não mudar amanhã. Não dá para mudar essa semana e não mudar mês que vem. Precisa ser contínuo. Então nós vamos viver essa dinâmica. Um tempo de muita conquista, um tempo de muito desafio, um tempo de muita conquista, um tempo de silêncio, onde parece que nada acontece, onde parece que não tem resposta. Você olha para o lado, tem gente celebrando. Você olha para o lado, tem gente chorando. E nada está acontecendo com você. Parece que você está esquecido de tudo, nem luta, nem conquista, nem nada. Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você? Tudo parado. Tudo que você tenta não dá certo. Você se esforça, mas não vai. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que eu e você, nesses tempos, nós estamos sendo treinados para revelar o nosso coração. Tem gente que permanece na presença do Senhor no meio de sofrimento. Está sofrendo muito, vira anjinho de asa na igreja. Não perde nada, faz tudo, ama o Senhor, porque está na escassez, está no sofrimento. Então vira, o blá 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 da igreja. Muito poderoso, espiritual. Quando a bênção chega, some. Quando a bênção chega, desaparece. Quando o milagre se manifesta, esquece de tudo que viveu. Agora tem gente que só consegue ficar na presença do Senhor quando tudo está bem. Se é tempo de conquista, se é tempo de celebração, se está na luta, acha que Deus não ama. Se está na prova, acha que Deus não está presente. Se está chorando, acha que Deus não é consolo, nem fortalecimento. Ei, seu tempo de conquista, seu tempo de paralisação, seu tempo de sofrimento, tudo Deus está trabalhando, Deus está atuando para revelar o que está dentro do seu coração. Quem é a Rosângela no tempo de conquista? Quem é a Rosângela no tempo de sofrimento? Quem é a Rosângela no tempo de paralisia? Quando nada está acontecendo, quando nada está nascendo, quando nenhuma resposta chega. Então, quando eu quero construir um lugar de confiança e um lugar de segurança, eu vou precisar crescer em santidade. E aí nós vamos precisar entender que o povo de Israel no deserto precisou aprender a ouvir o Senhor, precisou aprender a ter uma nova mentalidade, precisou aprender a deixar a independência de lado. E vocês sabem o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Só a nova geração. Só a nova geração. A geração antiga não conseguiu colocar os pés nesse lugar. A geração antiga não conseguiu passar pelas estações. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não seja essa geração que vai ficar no caminho, mas seja a geração que vai romper em nova mentalidade, que vai romper em nova visão, que vai romper em novos sonhos, em novos projetos, porque é tempo de filiação,
conquista ou luta, o Senhor está conosco. O melhor de tudo é que o Senhor está conosco. O melhor de tudo é isso. O Senhor está conosco. Mas além da intimidade, se queremos nos tornar um ambiente seguro e confiável, nós precisamos de santidade. Nós estamos vivendo um momento fantástico no nosso meio. Deus está agindo. O que Deus prometeu que iria fazer, Ele está fazendo. Nós estamos sendo visitados. Nós estamos sendo ungidos. Nós estamos sendo capacitados para viver vida abundante com Deus. Mas eu quero dizer para vocês, esse momento é momento de cuidado. Esse momento é momento de zelo. Vou além, esse momento é momento de desvelo. Porque a palavra desvelo é um zelo mais profundo. É um cuidado mais intenso. Dedicado a algo ou alguém. Esse momento é momento de desvelo, cuidado profundo, zelo profundo. Porque quando Deus começa a mover no meio da igreja, quando o seu Espírito começa a atuar, da mesma maneira que Deus está se movendo, o Espírito agindo, Deus ungindo, levantando pessoas, consolando, empoderando, nós também temos que lidar com duas coisas importantes. A expertise de Satanás. Ele entra para confundir. E a meninice do homem e da mulher, a alma do homem e da mulher. Então eu e você não podemos perder o que Deus está fazendo. Porque o que Deus está fazendo é extraordinário. E eu quero dizer para vocês que é apenas o começo. É apenas o começo. Porque o Senhor falou para nós que nos últimos 10 anos nós vamos fazer uma colheita de 30 anos de trabalho, de 30 anos de investimento, de 30 anos de jejum e oração. Vocês têm noção do que virá sobre nós? Eu não sei se vocês têm noção do que virá sobre nós, mas o que virá sobre nós será extravagante, extraordinário. Nós vamos ficar como quem sonha, nós não vamos dar conta, nós vamos compartilhar. Quer um pouquinho da minha bênção, Wesley? Quer um pouquinho da minha bênção, Natasha? Quer um pouquinho do meu milagre, Márcio? Quer um pouquinho do meu milagre? É assim que nós vamos ficar, porque será tão abundante. Será tão abundante que vai ter que ser partilhado. Vai ter que ser partilhado. É isso que eu quero te entender, que você entenda. Então, se nós estamos em um tempo onde a promessa do Senhor está cumprindo, e o que o Senhor vai derramar sobre nós precisa ser partilhado. Irmãos, vou dar um testemunho para vocês. Vocês viram que o Rick, que os americanos, vou falar o Rick, mas os americanos, entregaram uma oferta de 85 mil reais aqui no altar. Só que quando os irmãos foram contar, era 91 mil. 97? Era 97 mil reais na hora que eles foram contar. Uns dias antes, eu e Eliel falamos assim: Eliel, vamos fazer uma oferta de amor para a nossa igreja metodista lá no sul? E nós enviamos uma oferta de 10 mil reais para a nossa igreja lá do sul. Para já, vamos mandar uma oferta de amor para lá? Aí o Eliel virou para mim e falou assim: a senhora está pensando em quanto? Falei assim: Deus está nos abençoando, vamos mandar 10 mil? Aí o Eliel: vamos, pastora. Vamos mandar 10 mil. Gente, vocês têm noção? Nós só demos o dízimo. Nós só demos o dízimo, que daí alguns dias entrou nesse altar para nós suprirmos o nosso desafio, que a nossa laje já está abatida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Então eu e você vamos precisar tomar cuidado. Porque se o momento é de ação poderosa de Deus, se o momento é de mover de Deus, se o momento é de graça abundante de Deus, e isso não é para a igreja coletiva, isso é para a igreja coletiva e é para a igreja particular. A unção que está aqui vai entrar na sua casa, a prosperidade que está aqui vai entrar na sua casa. Tudo que Deus está fazendo aqui vai se desdobrar dentro da sua casa e no coração da sua família. É tempo de tomarmos cuidado. Tomarmos cuidado com a nossa imaturidade, com a nossa meninice. Vamos sermos cuidadosos, zelosos. Vamos ser. Só deixa ser o que é de Deus mesmo na sua vida. O que não for, você não precisa cair para os outros achar que você está caindo, tendo experiência com Deus. Você não precisa mentir a respeito da sua experiência. Só se lance nas mãos do Senhor. Eu contei para vocês daquele dia, em 91, quando o Rick estava ministrando no encontro de avivamento lá em Cachoeiro de Itapemirim. Nós estávamos numa quadra. E quando ele chamou o povo para ser batizado pelo Espírito Santo, que todo mundo que estava na arquibancada tinha que descer para a quadra, e que eu desci junto, para receber o batismo com o Espírito Santo, todo mundo orando, era uma multidão. Eu pensei comigo, de verdade, estou sendo sincero com vocês, eu não vou ser batizada não, eu não tenho o que precisa. Eu era nova convertida, eu não tenho o que eu preciso. Eu olhei para um lado, estava a pastora Valesca de Divino. Eu olhei para o outro, estava a minha cunhada. Eu falei assim, elas vão ser. Porque elas têm tempo, elas têm experiência e eu não. E eu vou dizer para vocês. Quando o Rick começou a andar no meio do pessoal, que ele veio até mim, que ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, receba o Espírito Santo. E que o Senhor começou a me usar num cântico espiritual maravilhoso. O meu pastor, que estava na arquibancada, pode perguntar para ele. Ele conta. Ele diz o seguinte, quando eu ouvi aquele canto de cigarro, eu sabia que Deus iria mudar a história da nossa igreja. A nossa igreja era um fracasso em Caiana. A nossa igreja era uma igreja carnal. Era uma igreja miserável. Era uma igreja pequena de 15 pessoas. Não é porque tinha 15 pessoas que era isso. Era a experiência, era a estrutura, era a resposta que eles davam. E aí, o pastor lá chega para mim e fala assim, filha, não conta para ninguém o que aconteceu com você não, senão eles vão te triturar. Eles vão acabar com você, fica quietinha. Só que a palavra do Senhor diz que Deus não acende uma candeia para colocar debaixo da cama nem debaixo da mesa. Deus não faz isso. E eu quero dizer para vocês que quando eu retorno para aquela igreja tão problemática, tão difícil, que os meus maiores desafios ministeriais aconteceram lá. Vocês já ouviram a minha história de ser expulsa de supermercado, de jogar pedra indo para o templo, de ser agredida fisicamente no meio da rua. Vocês já ouviram a história. E eu quero dizer para vocês que numa quinta-feira de oração, quando tinha um grupinho menos de 10 pessoas, que Deus começa a me usar. Aquela igreja sabia que era o Espírito Santo. Aquela igreja sabia. E aí nós rompemos em um tempo de muitos milagres, salvação e crescimento da igreja. Você não precisa simular uma experiência. Não faça isso. Não simule uma experiência. Não minta para você mesmo. Porque o Espírito Santo que está andando no nosso meio, esse doce Espírito Santo está aqui para levantar você. Porque nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito. Para nós vivermos o que o Senhor está prometendo, nós precisamos de homens e mulheres transbordando no azeite, transbordando na unção, sendo voz e olhos e ouvidos do Senhor, sendo capacitado para transmitir o que está no coração do nosso Deus. Santidade. E aí, o que é santidade? Santidade é mudança de atitude,
em relação ao pecado. Eu e você sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Eu e você sabemos. E só quem pode ter uma atitude assertiva em relação ao pecado sou eu e você. Ninguém vai ficar apontando o dedinho para você dizendo, conserta isso, arruma isso, limpa isso, trabalha. Não, ninguém vai fazer isso não. É o Espírito Santo com você. É o Espírito Santo que vai te tomar pela mão e te conduzir para o lugar da experiência. Mas também uma vida de louvor e glorificação ao Senhor. Uma vida de louvor e glorificação ao Senhor não é celebrar quando estamos na igreja, não é cantar levantando as nossas mãos, mas um espírito de entrega, um espírito de adoração. Quando a luta está dentro da nossa casa, quando a luta está dentro da nossa alma, quando nós estamos lidando com situações que não queremos lidar. Eu não sei você, mas eu estou lidando com situações que eu não gostaria de lidar. Só que eu tomei uma decisão no meu coração. Fazer dessas ações um ato de adoração ao Senhor. E a partir do momento que eu fiz dessas decisões um ato de adoração ao Senhor, eu estou dando conta. Deus está me fortalecendo e está me encorajando. Mas também um caráter totalmente trabalhado pelo Senhor. E aí a gente fala que caráter não é o que eu revelo apenas para vocês, mas é como Deus me enxerga no interior da minha casa. Como eu me posiciono, como eu falo, como eu tomo decisões, quando ninguém está me olhando, quando ninguém está me enxergando. Isso revela a estrutura de valor que está dentro de mim. E para mantermos o que estamos recebendo, o nosso caráter precisa ir sendo trabalhado. Você não pode responder pelo que as pessoas acham de você e falam de você. Então não tenha medo de perder a sua reputação. Se quiserem falar mal de vocês, deixa falar. Sabe? Se quiserem apontar vocês, deixa apontar. Vai doer nos primeiros momentos, depois para de doer. Eu confesso para vocês, para de doer. Eu dou a minha palavra para vocês. No início vai doer, no início vai sangrar. No início você vai ficar muito desconfortável. Mas depois de 10, 15 anos, é só mais um. Você já venceu tantos, que é só mais um. Vai parar de doer. Então, não se preocupe de perder a sua reputação, das pessoas te rotularem equivocadamente. Não tenha medo, mas não perca a sua autoridade. Não perca a unção que você recebeu. Mantenha esse fogo queimando dentro de você. Mantenha esse fogo ardendo dentro de você. E para esse fogo manter aceso dentro de você, não dá para negligenciarmos a nossa vida de oração. Como é que você se mantém apaixonado? Como é que você se mantém queimando? Como é que você se mantém forte? Como é que você obtém palavras reveladas de Deus para encorajar os outros e para serem encorajados? Com a sua vida de oração. É básico, irmãos. Não tem segredo. Vai para a igreja primitiva, vai te ensinar isso. Vai para as igrejas que vivem o maior avivamento em torno do mundo, eles vão te ensinar isso. É a minha vida de oração, é a sua vida de oração, que vai dilatando você e te levando para esse lugar. E tem coisa que não tem como fugir. Tem coisa que não tem como fugir. Deus vai te empurrando. Mas também ousadia ministerial. Nós somos uma igreja ousada. Você pode dizer amém? Nós somos uma igreja ousada. Vão falar mal de nós, porque estamos
construindo uma igreja grande, porque estamos construindo um centro de treinamento. Nós vamos ser apontados por muitas coisas que acontecem no nosso meio. Deixam falar de nós. Vamos viver o que Deus está fazendo aqui, porque nós somos ousados. Nós vamos construir muitas coisas extraordinárias que marcarão a vida dos nossos filhos e marcarão a vida dos nossos netos. Uma igreja visionária prepara ambiente para a próxima geração. Nós não estamos construindo para nós, nós estamos construindo para a próxima geração que virá. E a geração que virá será profética, porque os nossos filhos serão profetas, os nossos filhos serão apóstolos, os nossos filhos serão pastores, intercessores, os nossos filhos andarão na presença do Senhor. E nós estamos construindo um ambiente para eles amarem isso daqui. Nós queremos eles de sorriso de orelha a orelha, dizendo: estamos nascendo, estamos crescendo, amamos nossa igreja, superamos todas as fragilidades da igreja. Um dia eu estava numa conferência e eu ouvi, eu acho que é Tommy Tinney, não sei, posso estar enganada, o autor dos Caçadores de Deus. Ele diz o seguinte: vô pastor, pai pastor, irmão pastor, e ele pastoreando. Ele inicia a palavra dele dizendo assim: eu fui chamado para sobreviver na igreja. Eu sobrevivi às dificuldades que a igreja vive, porque nós vivemos. Nós vivemos. Essa igreja vai fazer 114 anos. 114, quantas coisas já aconteceram aqui? Quantas perdas, quantas humilhações, quantas dores, quantas coisas essa igreja já viveu. Mas tem aqueles que sobreviveram a tudo isso. Quando eu olho para a Claudinha desde adolescente, quando eu olho para o Eliel, mais de 30 anos na administração dessa igreja. Quando eu olho o Tiago, que nasceu, cresceu e está aí. Quando eu olho para a tia Leila com mais de 80. Quando eu olho para a Sônia Gouveia com mais de 80. A tia Leda, né? Não, tia Leda não, né, gente? Ela está tá na glória, né? Tia Leda está na glória. Aleluia. Então, quando eu olho para essas pessoas, elas podem falar que nem o Tommy: sobrevivemos. E nós vamos sobreviver. Os nossos filhos vão permanecer. Os nossos netos vão brilhar na presença do Senhor. Porque se a sociedade está dizendo que toda ação social, todo poder de influência social está em decadência, está caindo em todos os princípios morais, nós estamos dizendo: a igreja está na direção diferente, ela está subindo, os degraus são de santidade, os degraus são de graça, de poder, são de revelações, são de conquista, porque se a sociedade desce, a igreja sobe até chegar na eternidade, porque nós seremos voz de consolo para quem está sofrendo. Ousadia espiritual, compromisso pessoal. Tudo isso só se torna realidade se eu e você nos comprometermos. Tem que começar comigo. Eu tenho uma máxima comigo: nenhum desafio que essa igreja responde, a minha família fica de fora. Nenhuma. Se essa família fizer uma oferta extravagante, a minha vai fazer. Se essa família jejuar, a minha família vai jejuar. Se essa família trabalhar, a minha família vai trabalhar. Princípio de honra. Nada que for dado a vocês não será vivido por mim e para minha família. Porque tudo começa com compromisso pessoal. E eu já falei diversas vezes nesse altar, desde que cheguei aqui. Eu não posso responder pelo Abner.
Eu não posso responder pelo Ronald, mas eu respondo por mim. Tem que começar comigo. Porque o compromisso é pessoal. É meu. Se vocês verem meu marido fazendo alguma coisa errada, pode me vir denunciar. Se vocês verem meu filho, pode vir denunciar. Mas eu espero, em nome de Jesus, que vocês nunca tenham que chegar para o meu bispo e dizer: a nossa pastora não tem caráter, ela é imoral. Ela manda a gente jejuar e não jejua. Ela manda a gente orar e não ora. Ela manda a gente ofertar e não oferta. Ela manda a gente dizimar e não dizima. Ela arranca de nós e não doa. Que em nome de Jesus o Senhor me proteja, me guarde. Para que quando vocês olharem para a minha vida, vocês entenderem que eu tenho compromisso pessoal. Porque tudo isso só é possível se houver compromisso pessoal. E aí eu quero perguntar, quem nessa manhã quer dizer: eu me comprometo? E a minha vida é uma resposta para o Senhor. Se você se compromete, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você vir ao altar do Senhor. Você ser a sua oferta nessa